Supremo decide que réus delatados podem falar depois de delatores na fase final do processo. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo. Ministro Dias Toffoli diz que Supremo é fundamental no combate à corrupção. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos. Superior Tribunal de Justiça promove encontro internacional sobre desenvolvimento sustentável. As experiências de vários países na gestão ambiental servem como base para que soluções já consolidadas possam ser aplicadas em problemas semelhantes no âmbito da preservação ambiental. E ainda, como a tecnologia contribuiu para dar agilidade aos processos no Judiciário de Mato Grosso. Num futuro breve, inclusive em processo civil, as audiências de tentativa de conciliação ou audiências conciliatórias, elas vão poder ser feitas o juiz no fórum, o promotor na promotoria e o advogado no escritório. Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que réus delatados podem falar depois de delatores na fase final do processo. A repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. E é exatamente isso. O plenário do STF hoje dedicou mais uma sessão, a terceira, para tratar deste tema e por um placar aí de 7-4. Os ministros decidiram que os delatados podem apresentar as chamadas alegações finais, que é aí a última fase do processo e antecede a sentença condenatória depois da manifestação dos delatores. O Supremo estava julgando um habeas corpus que foi apresentado pelo ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Freitas. Ele veio aqui no Supremo depois que a segunda turma decidiu anular a condenação de Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras, justamente para voltar para essa fase em que eles podem apresentar as alegações depois dos delatados. Bom, o julgamento hoje foi retomado com o voto do ministro Marco Aurélio. Só que para ele não poderia haver, então, esses prazos diferentes para delatados e delatores. Ele seguia, então, o voto do relator. Vamos ver um trecho. O Supremo não legisla. Pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. Bem, olha só, em seguida do voto do ministro Marco Aurélio, votou no habeas corpus o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, e ele seguiu a divergência que foi aberta na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Para o presidente da Corte, é importante que haja, sim, prazos diferentes para delatores e delatados. No caso do ex-gerente da Petrobras, o ministro considerou que houve constrangimento ilegal, porque o réu tem o direito de contrapor aí todas as acusações que foram feitas contra ele. Vamos ver um trecho do voto do ministro. O direito de defesa constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais, da própria democracia, eu diria, que materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana e, havendo justo receio de serem elas infringidos, deve assumir máxima efetividade na ordem constitucional. Por essas razões, reconheço que em todos os procedimentos penais, é direito do acusado delatado apresentar as alegações finais após o acusado delator.
Bom, e olha só, e antes de votar, o presidente do STF fez aí uma defesa do Supremo em relação ao combate à corrupção. O ministro citou que 2 pactos republicanos foram assinados aqui pelo Supremo em 2004 e em 2009 e que esses pactos contribuíram, por exemplo, para a criação de leis importantes para o país, como a lei da transparência e também a lei que fala aí, inclusive, sobre a colaboração premiada, que é um instrumento que vem sendo utilizado para ajudar nas investigações. Vamos ver então o que disse o ministro. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoluto, também acompanhou a sessão de hoje do plenário do Supremo. Karina, boa noite. Boa noite, William. Esse julgamento tão esperado hoje foi concluído, na sessão de hoje. Porém, a tese ainda é assunto para voltar na sessão da quinta-feira. Eu diria que a discussão acerca da tese foi a matéria que mais dominou o plenário nessa sessão de quarta-feira. Por quê? Após o voto do ministro Dias Toffoli, na verdade, o ministro Marco Aurélio, que foi o primeiro a votar, e em seguida o ministro Dias Toffoli, que na semana passada já havia adiantado que votaria com a maioria, o ministro Dias Toffoli propôs que nesse caso específico desse habeas corpus, por ser uma matéria inédita que veio ao plenário do Supremo Tribunal Federal, não obstante a segunda turma já tenha decidido sobre esse caso, mas ao plenário a primeira vez, ele propôs uma tese para que fosse feita uma orientação para que todos os juízes no Brasil pudessem adotar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, levando-se em consideração a teoria dos precedentes para uniformizar uma jurisprudência e também em prol do princípio da segurança jurídica. Mas após ele propor essa tese, houve uma discussão no plenário para saber efetivamente se caberia ou não a formulação de tese em sede de habeas corpus. Isso porque, no Supremo Tribunal Federal, normalmente quando se está em jogo uma discussão sobre a inconstitucionalidade de um dispositivo legal ou uma discussão num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, os ministros firmam uma tese. No controle de constitucionalidade, a tese é importante porque ela vai acabar vinculando os juízes de todo o Brasil que devem seguir essa decisão do Supremo obrigatoriamente. No caso dos recursos extraordinários, a tese é para que aquele entendimento seja aplicado a outros processos que aguardavam essa decisão aqui. No caso concreto, em habeas corpus, normalmente não se tem formulação de tese. E aí o ministro Dias Toffoli passou, então, a votação para os outros ministros para definir: vamos ou não vamos formular uma tese que seja orientadora das balizas que nós fixamos aqui nesse julgamento. Por maioria, ficando vencidos apenas ministro Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que não concordavam com a formulação da tese. A maioria concordou que ela deve ser feita. E já com o adiantado da hora, o ministro suspendeu a sessão para que essa tese, portanto, agora já aprovada a sua formulação, amanhã seja discutida no plenário a partir das 14 horas, quando começa efetivamente o direto do plenário. A gente vai acompanhar tudo aqui na TV Justiça. Então, amanhã à noite você no Jornal da Justiça novamente aqui com a gente. Com certeza, e com a formulação da tese, que espero que a grande expectativa é que ela seja formulada amanhã, exatamente. Obrigado, até amanhã. Nesta quarta-feira, em cerimônia de posse pública na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras assumiu o compromisso de zelar pela Constituição e de continuar o combate à criminalidade. A Procuradoria-Geral da República vai continuar no combate a todo tipo de criminalidade em qualquer estrutura ou organização pública ou privada, declarou Augusto Aras na cerimônia de posse pública na manhã desta quarta-feira. O novo procurador-geral afirmou estar disposto a contribuir para que o país evolua em termos de desenvolvimento social, com todos os valores, direitos e garantias fundamentais e respeito ao meio ambiente e às minorias. Aras disse ainda que não há poder do Estado que esteja imune à ação do Ministério Público, ressaltando que os membros da instituição devem agir com equilíbrio, competência e compreensão. Ele fica no cargo pelos próximos 2 anos.
A seguir, encontro no Superior Tribunal de Justiça discute o desenvolvimento sustentável. O evento busca ainda soluções para problemas ambientais do Brasil e para questões mundiais, como o aquecimento global. A Defensoria Pública da União é admitida como guardiã de vulneráveis em caso envolvendo o plano de saúde. Em outubro de 2018, o STJ fixou a tese de que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer medicamento sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na época, a Defensoria Pública da União foi admitida no julgamento como amicus curiae. O amicus curiae, que significa amigo da corte, participa do processo apenas como terceiro, servindo de fonte de conhecimento para ampliar o debate sobre determinado assunto. Mas ela queria atuar na defesa dos usuários de plano de saúde e pediu que fosse incluída como custos vulneráveis, que traduzindo significa guardiã dos vulneráveis. O pedido foi aceito pelos ministros da segunda sessão do STJ. Hoje ela vai poder ela tem uma miríade de recursos que ela pode manejar para tentar defender os interesses desse grupo. Ela pode, por exemplo, opor embargos de divergência, ela pode, por exemplo, levar a questão para o Supremo Tribunal Federal com um recurso extraordinário. Então, amplia a capacidade, os instrumentos que a Defensoria Pública pode manejar na defesa dos interesses dos grupos sociais vulneráveis. Para o relator do caso, ministro Moura Ribeiro, tendo em conta que a tese proposta neste recurso especial repetitivo irá possivelmente afetar outros recorrentes que não participaram diretamente da discussão da questão de direito, bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de consumidores potencialmente lesados e da necessidade da defesa do direito fundamental à saúde, a DPU está legitimada para atuar como custos vulneráveis no feito. O Superior Tribunal de Justiça recebe mais uma edição do Encontro Verde das Américas. O fórum reúne lideranças nacionais e internacionais do meio ambiente para debater o desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade e exploração equilibrada de recursos renováveis são o foco dos debates que acontecem durante os 2 dias do Encontro Verde das Américas. Diplomatas, representantes do governo e de empresas de vários países discutem os avanços do empreendedorismo ambiental. Eu acho que as instituições, inclusive o Ministério Público, mas também o Poder Judiciário, o Executivo, tem que trabalhar na autocomposição dos conflitos para criar um ambiente favorável para um consenso, a pacificação e que possam, assim, os empreendedores iniciarem seus procedimentos com segurança do que vai acontecer no final. O evento busca ainda soluções para problemas ambientais do Brasil e para questões mundiais, como o aquecimento global. As experiências de vários países na gestão ambiental servem como base para que soluções já consolidadas possam ser aplicadas em problemas semelhantes no âmbito da preservação ambiental. Temos que procurar novas respostas, e novas respostas que, de um lado, procurem a proteção da natureza e que, de outro lado, o progresso da sociedade. Então, nós achamos na União Europeia que é possível crescer e desenvolver-se sem ter um maior desmatamento. Durante o evento também foi entregue o Prêmio Verde das Américas 2019. Os homenageados se destacaram pela atuação em prol do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida do planeta. O 17º Encontro Verde traça soluções para os crescentes impactos ambientais e aumenta a conscientização sobre gestão socioambiental e econômica. O vice-presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, ouviu hoje representantes do Judiciário sobre o horário de atendimento dos tribunais do país. Para os representantes dos tribunais de justiça e de associações do Judiciário, a liberdade para estipular o horário de atendimento ao público não traria prejuízos ao cidadão. Eles querem autonomia administrativa para decidir como estabelecer as condições de horário de trabalho dos servidores, conforme a necessidade e característica de cada local.
O ministro Luiz Fux é relator de uma ação apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que questiona um trecho da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que determinou que o atendimento físico ao público seja de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Para a MB, a norma prejudica a autonomia dos tribunais, além de aumentar as despesas, e defende que a determinação de jornada de trabalho na Justiça seja feita por projeto de lei. Nós conseguimos escolher que há muitas diferenças regionais. E, por outro lado, a data da resolução, ela dista muito tempo dos novos instrumentos criados para o acompanhamento processual. Hoje nós temos digitalização, temos processo eletrônico, temos plantões, de sorte que o acesso à justiça hoje se dá de diversas formas. Por outro lado, há questões assim que escapam ao aspecto jurídico, que são questões econômicas. Os tribunais terão um mês para apresentar propostas de horário de funcionamento e tudo será submetido ao plenário do Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos levar esse documento ao CNJ e caberá ao plenário do CNJ verificar da conveniência ou não em se revogar a resolução anterior e se expedir uma nova resolução contemplando essas desigualdades regionais. Você vai ver daqui a pouco como o Judiciário utiliza as novas tecnologias para dar agilidade aos processos. Daqui da sala de audiências, no norte de Mato Grosso, até a penitenciária central do estado, em Cuiabá, 500 quilômetros de asfalto poderiam ser um obstáculo e tanto. Com a videoconferência, esse obstáculo simplesmente deixou de existir. Adriana Vilela é condenada pelos assassinatos dos pais e da empregada da família, o crime que ocorreu há 10 anos. Por telefone, a repórter Daiane Garcês tem as últimas informações. Olá, William, e a todos que acompanham a TV Justiça. Exatamente, Adriana Vilela foi condenada a 67 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado pela morte dos pais e da empregada da família e também pelo furto de joias, algumas avaliadas em mais de R$10 mil e de cerca de $70 mil americanos em espécie. Material que teria sido retirado da casa de acordo com o processo no dia do crime. Durante a sentença, o juiz ressaltou as 3 qualificadoras, motivo torpe. A arquiteta teria se vingado dos pais por questões de desentendimentos de origem financeira, de ordem financeira. Dificuldade de defesa das vítimas, também de acordo com o processo, elas foram surpreendidas por homens que teriam sido contratados por Adriana para executar o crime. E também meio cruel. As vítimas teriam sido esfaqueadas ainda quando já estavam caídas. Pois é, logo após a sentença do juiz, o advogado de Adriana conversou com a imprensa rapidamente, disse que respeita o judiciário, mas que se trata de um erro grave e que foi uma injustiça com a cliente dele. Além disso, só para ressaltar, dar uma ideia, os jurados, no final da tarde, por volta das 5 e pouco da tarde, os jurados saíram do local onde acompanharam todo o julgamento, se reuniram numa sala secreta com o juiz e com representantes do Ministério Público e da Defesa para votar. Foram aproximadamente 2 horas em que eles permaneceram lá, 4 mulheres e 3 homens que tomaram essa decisão pela condenação. Só para lembrar, o crime da 113 Sul, que ficou conhecido desse jeito, porque ocorreu na quadra 113 Sul, uma área nobre de Brasília, há 10 anos. Adriana Vilela, de acordo com o processo, com essa condenação, teria sido a mentora do crime, teria contratado 3 pessoas que já estão presas e condenadas e que durante todo o tempo, ao longo desse tempo, desses 10 anos, afirmaram que ela foi quem pagou os 3 para assassinar as 3 pessoas. William. Obrigado pelas suas informações, Daiane. O uso de videoconferência avança no Judiciário Mato-Grossense. A ferramenta dá mais rapidez aos trabalhos, com segurança e ainda economia. A comarca é Sinop, de entrância especial, uma das maiores do estado de Mato Grosso. Acompanhamos a 8ª audiência de instrução, realizada pela 4ª Vara Criminal, com auxílio de equipamentos de videoconferência para a coleta de depoimentos de réus e testemunhas.
O processo envolve os crimes de tráfico de drogas e armas de uso restrito. E daqui da sala de audiências, no norte de Mato Grosso, até a penitenciária central do estado, em Cuiabá, 500 quilômetros de asfalto poderiam ser um obstáculo e tanto. Com a videoconferência, esse obstáculo simplesmente deixou de existir. Lógico que a vantagem é muito boa, a celeridade processual será garantida, por conta, de repente precisaria expedir uma aplicatória para ouvir, de repente uma testemunha. Nessa semana ouvimos, inclusive, fizemos um interrogatório de um réu que estava em Dourados. Então isso facilita muito. Eu acredito que essa sensibilidade, tanto do juiz quanto do promotor, de ao vivo, né, nesse recurso de audiovisual, videoconferência, ter contato com essas testemunhas e presos, isso acaba facilitando ainda mais a formação do nosso convencimento. Até pouco tempo, todo um esquema de transporte e segurança seria necessário, envolvendo um alto custo de logística e riscos para agentes prisionais, escolta e para o próprio preso, o que mudou com o uso dessa câmerazinha, um software de pareamento e da internet. Todos os direitos previstos na Constituição e no Código de Processo Civil ou Processo Penal são respeitados, né? Então eu vejo só benefícios, sem falar naquela questão realmente de economia, né, para o Estado, na questão de deslocamento de presos, né? O uso de recursos de audiovisual, entre eles a videoconferência, é parte dos esforços do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para a modernização do judiciário brasileiro, com o objetivo de tornar o acesso à justiça mais rápido, barato e efetivo. Os operadores do direito vão ter benefícios enormes. Num futuro breve, inclusive em processo civil, as audiências de tentativa de conciliação ou audiências conciliatórias, elas vão poder ser feitas o juiz no fórum, o promotor na promotoria e o advogado no escritório. Eu penso que no futuro breve vai haver isso. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, uma das últimas notícias da rede é que o goleiro Bruno conseguiu autorização da Justiça para estrear pelo time Poços de Caldas no próximo sábado. A autorização judicial foi necessária porque o atleta cumpre pena pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio no regime semiaberto em Varginha, cidade mineira. E só poderia viajar para outra cidade e participar do jogo com consentimento do juizado. A decisão determina que Bruno terá de voltar para Varginha até às 9 horas da noite e a cada partida terá que pedir uma nova autorização judicial. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal a rejeição de recurso apresentado pela filha do ex-diretor da empresa Dersa, Paulo Vieira de Souza. Tatiana Souza é acusada de ameaçar testemunhas que depuseram contra ela e o pai, no caso da Rodoanel em São Paulo. No parecer, o procurador-geral destaca que, embora o STF tenha concedido liberdade de locomoção plena e irrestrita, condicionou o benefício ao cumprimento de medidas cautelares, o que não se aplica porque Tatiana teria o direito de responder ao processo em liberdade sem qualquer restrição. O giro fica por aqui. Para você em casa fica o recado. Quer rever alguma de nossas reportagens? É só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça termina aqui. Você acompanha agora o programa Direito Sem Fronteiras. Uma boa noite. Até amanhã.